Você trabalhou com a seleção portuguesa e com a seleção brasileira em 2 mundiais. Você percebe, nas avaliações feitas em conjunto com a professora Regina, uma diferença no perfil psicológico desses 2 elencos e o que você poderia elencar de características dos portugueses e dos brasileiros? Bom, Regina, tu que na parte psicológica, tu que analisaste, pode dar a primeira colocação a ele. Depois eu termino. Depois eu termino. Nossa, Varley, nós encontramos diferenças gritantes na forma de perceber o mesmo fenômeno. Isso que para nós foi muito interessante. Quer dizer, enquanto os brasileiros são muito passionais, ou os eventos são muito bons ou muito ruins, os portugueses são muito neutros. E como nós temos um treinador muito passional, a ideia é como é que nós podíamos adaptar o comportamento dele para um jogador europeu que é muito pouco emocional por natureza. E acho que talvez esse tenha sido o grande segredo do trabalho, né, Filipão? Essa foi uma das grandes diferenças que nós notamos na avaliação. Depois notamos no dia a dia. Quer dizer, o povo português tem tudo para ser feliz. Melhor lugar do mundo para viver lá, principalmente na Europa. Não tem outro país igual. Não tem frio, tem praia, boa comida, maravilha. Mas ele não é feliz. Ele gosta, mas ele fica triste. Né? Começa com o fado. Nossa Senhora, ai. Se bem que a Marisa muda um pouquinho, né, Pedro? Mas então ele é feliz e não quer ser feliz, no caso. Então, tem essas diferenças. O enfoque que era dado pelos jogadores, se a gente analisando o que tínhamos de dados do Brasil e depois a forma como eu gosto de trabalhar muito no aspecto emocional. Mas, aos poucos, os jogadores foram entendendo e, aos poucos, nós fomos passando para o público. E aí conseguimos realmente um ambiente que me deixou tranquilo para trabalhar. A parte tática, a parte técnica, não muda nada em lugar algum. Entendeu? Então, essa foi uma das principais. Depois, claro, que os costumes, a forma como eles veem alguma coisa, as adaptações, nós tínhamos que, logo no primeiro dia, logo na primeira semana, eu tinha uma conversa com o presidente no quarto, são dados, e eu cheguei, então desci, o jantar era às 8, eu desci 8h05, ninguém tinha sentado. Ninguém tinha sentado, porque eles estavam esperando que eu chegasse, para que eles sentassem, eu desse o sinal para eles servirem. E quando eu notei aquilo ali, aquilo foi o primeiro dia, uma semana ou 2 depois, eu disse, poxa, mas não é assim, se eu tiver algum problema lá para resolver, que é lá para cima, não vão ficar eles sim. Então, eu reuni com o capitão e disse, capitão, não é assim, porque lá no Brasil também nós não fazemos assim. Por favor, sigam esse modelo. Sentem como, eu tenho outros afazeres e vocês não precisam esperar por mim. Ok. Aí depois, no outro dia, nós no Brasil nunca vamos dar vinho aos nossos jogadores antes de qualquer jogo. Nem cerveja. Nem cerveja, né? Cerveja eles levam para o quarto escondida, mas tudo bem. Mas nunca. Mas lá na Europa é normal. Eu cheguei, olhei, opa, 3, 4 litros de vinho na mesa. Daí o meu diretor disse assim, calma, tranquilo, aqui é normal. Cada um serve seu cálice e não toma mais. Seu Godinho, por favor, eu já estou com esse ambiente. Dito e feito. Não precisava cobrar. Aí, opa, isso é algumas coisas assim que a gente vai aprendendo e não precisa mais cuidar. O horário era 8, eles estavam 2 para as 8, 3 para as 8, estavam lá, todos. Sentavam, levantavam quando o capitão levantava. Aqui o cara come, bebe, sai,
Agora, na seleção, agora, nesta seleção, que eu tenho dito para a Regina que ela vai se surpreender com tudo, esse pessoal senta quando o capitão senta, começa o almoço, sai quando o capitão sai. Não, eu não pedi, gente. Não fui eu, não. Isso já vem do outro técnico, do Mano, ou vem, não sei. Mas, ou porque 80% deles jogam na Europa, então eles já... Essa cultura, né? Daí não, isso que eu estou dizendo, não precisa, então, a gente adaptar alguma outra situação. Mas era assim, essas eram diferenças que a gente sentiu, e principalmente nesse pensamento. Pô, o pessoal reagia diferente daquilo que a gente imaginava. Nós, aqui no Brasil, somos emocionais. Por isso que eu disse para vocês que eu vou usar o jornal. Agora falei no nome do jornal. É o jornal. Vou lá usar o jornal porque eu vou lá no emocional. Fulano, tu não joga nada. Fulano, tu joga num time pequeno. Eu vou dizer para eles, olha, pronto, é isso que tem que fazer. Aqui, lá é mais... Não é tão passional assim, não. Essa foi uma das grandes diferenças que a gente encontrou. Mas depois foi adaptando e eles se tornaram mais passionais. Assim, eles vivenciaram mais a seleção e o povo também ajudou.